Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui numa quarta-feira, que nós chamamos de Quarta Semente, para trazer a palavra de Deus, para trazer um estudo a você que acessa a internet e busca conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E agradecemos ao Senhor por tantos homens de Deus, mulheres de Deus, que têm propagado a palavra através da internet. Na nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Penotiba, em Niterói, esse mês de junho nós estamos falando sobre avivamento. E hoje eu queria falar propriamente no avivamento no lar. Avivamento no lar. E tem um texto da palavra de Deus que eu acho muito interessante, que é um texto de Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 15, quando ele se dirige à igreja de Colossos e ele fala o seguinte, ele diz assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Colossenses 4:15. E é interessante, irmãos, que este verso ele nos orienta que os primeiros cristãos, né, que se reuniam frequentemente em cultos, eles se reuniam em casas, ou seja, nos lares. E não era comum haver edifício, haver o templo como nós conhecemos hoje, dedicado à igreja até o 3º século, ou seja, os templos eles só veio a surgir depois do 3º século. E no estudo de hoje, nós queremos falar que o avivamento espiritual, que nós começamos a falar o que é e o que não é avivamento. Depois nós falamos sobre que o avivamento começa no pensamento. E agora eu queria falar que esse avivamento que começa no avivamento, ele se refletirá no lar, se refletirá na sua casa, se refletirá em cada ente da sua família, que automaticamente refletirá na igreja como comunidade. Porque todos os lares evangélicos da Primeira de Penotiba, quando se reúnem no templo, são várias igrejas que se reúnem em um lugar. Mas queremos dizer que não haverá avivamento no templo se não houver avivamento antes no lar, na família. E Paulo ele usa a expressão muito interessante quando ele diz assim: eu saúdo a igreja que está em sua casa. A igreja que está em sua casa. A igreja que está em sua casa. Ou seja, cada casa cristã deve ser uma igreja. Cada casa, cada residência dos membros da Primeira de Penotiba deve ser uma igreja naquele local, refletindo a luz, refletindo os ensinamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada lar deve ser uma igreja. A sua igreja ou o seu lar, a sua casa, melhor dizendo, está assim, representando uma igreja. A minha casa está representando a Igreja de Cristo na localidade onde eu moro. É muito importante essa reflexão. Como vai a igreja que está em sua casa? Como vai a igreja que está na minha casa? Como vai a igreja que está em nossa casa? E a pergunta que faço para falar de avivamento é: como vai o seu lar? Como vai a sua família? Como vai a sua casa? E é isso que nós devemos refletir
antes de pensar em avivamento. Às vezes nós ficamos procurando igrejas, templos, onde está promovendo um avivamento, um movimento, muita gente, gente chorando, gente isso, gente sendo curada, sobrenatural, e você vai ali. Só que não estou dizendo que isso não aconteça na igreja, mas pode ser apenas um movimento, pode ser apenas um momento. E a pergunta é: como está a sua casa? Como está o seu lar? Essa é a pergunta, esse é o ponto que nós queremos pensar. E aí você pode responder: ah, pastor, está muito bem, eu mudei para uma casa nova. E pastor, tô muito bem porque eu comprei uma casa nova e eu adquiri móveis novos, eu adquiri uma TV, olha, fora de série, um home theater em casa. Olha a minha casa, eu pintei a minha casa, meu quarto eu reformei, a minha cozinha, eu fiz uma cozinha planejada que o senhor nem imagina, troquei os pisos. Mas não é isso que eu estou perguntando. Eu não estou te perguntando sobre a sua casa física, onde você reside. Eu estou perguntando como está o seu lar, como está a sua família. Eu estava vendo um vídeo de uma atriz que ela é uma cantora famosa e perguntou ao seu filho o que era ser rico. E ele começa a dizer: olha, ser rico é ter uma casa bonita, uma casa grande, né? E ela é uma cantora de sucesso, né? Faz parte de uma dupla com a irmã. E ela estava falando, ela era evangélica, e ela estava perguntando. E o filho, mais ou menos, deve ter uns 6, 7 anos, falando: não, tem que ter um carro bacana, tem que ter. Ele vai falando a marca dos carros que ele acha que é ter rico, ser rico e tal. Ele vai falando. E aí a mãe, ela começa a olhar para o filho e aí ela pergunta: e nós somos o quê? Né? E ela diz, e ele fala na hora: não, ter a casa igual ao fulano aqui, né? Na hora ele corta ali para não dar o nome da pessoa, que deve ser vizinho, que deve morar em condomínios de mansões. E aí ela fica um pouco preocupada e ela diz: Senhor, né? O que ele está pensando? E aí ela pergunta: e nós somos o quê? E aí a criança responde: nós somos felizes, nós somos felizes. Eu achei isso tremendo e ela ficou, você vê o semblante dela, né? Porque embora eles fossem ricos, o filho tinha uma visão não da casa, não das condições financeiras, mas de como era regido o lar. Essa mesma cantora, ela tem agora o segundo filho e achei lindo um vídeo onde o marido, ela teria que fazer uma operação após, acho que o nascimento da criança, não sei muito bem, desculpe. E eu achei bonito o esposo orando por ela ali antes dela fazer a cirurgia, orando e pedindo, né, em nome de Jesus, né? E é interessante que eu já tinha uma afinidade por essa cantora antes de saber, né, desses eventos todos, né? Então, o filho disse: não, nós não estamos pensando em ser rico, né? Nós somos felizes. E essa é a pergunta que eu quero fazer a você. Como vai a sua casa? Como vão as relações com a esposa? Como vão as relações com o esposo? Como vai as relações com a sogra, com o sogro, com a parentela maior? Como vai a paz no seu lar, a comunicação no seu lar? Como vai a relação com Deus no seu lar? Isso é importante, irmãos. O templo é muito importante. Estar na igreja em comunhão. E uma das coisas que eu mais peço a Deus é para que os cristãos não entrem em não sei, não vou dizer vício, né, porque a palavra é pesada, mas nenhum costume de cultos online. Isso é em casos esporádicos, irmãos. Isso é em caso onde nós não podíamos, né? Hoje nós podemos, com protocolos, com agendamentos, tal. Hoje nenhuma igreja no Brasil, talvez no mundo, não consiga
atingir o número de pessoas que precisam estar no templo. Por exemplo, um templo nosso com uma capacidade de 400 pessoas, e eu posso colocar até 120 pessoas, eu não consigo 60, 70 pessoas. E olha que alguns pastores dizem que eu estou em um número muito bom, né? Tem igrejas aí com membros, 600, 700 membros, que às vezes não vão 30. E quando você vai online, né, você vê que nem todo mundo está ali online e nem todos visualizam depois de uma semana. E o que fará os crentes sem a palavra de Deus? Né? Sem a palavra de Deus. Por exemplo, hoje, certamente, se nós tivermos no máximo 30 pessoas acompanhando ao vivo, e depois de uma semana, 90 pessoas que visualizaram, eu não entendo de internet, não significa que acompanharam todo o culto, toda a mensagem. Então, como nós vamos melhorar o nosso lar, como trazer um avivamento para o nosso lar, se falta a palavra de Deus, se falta oração, se falta a leitura da Bíblia, se falta a comunicação. Na escola bíblica dominical, nós estamos crescendo na escola bíblica dominical, no conteúdo dos estudos, na união dos ministérios, né? Nós estamos trabalhando, era um sonho nosso e que nós conseguimos agora atingir, que é a igreja adulta, a igreja jovem, estudando a mesma coisa que as crianças, né? De 0 até os 9 anos, quer dizer, é algo tremendo. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, e a nossa ministra de capacitação, de ensino e capacitação, manda as leituras bíblicas por semana para você fazer as leituras bíblicas diárias. Nós estamos pensando aí no futuro de termos devocionais para que cada família possa fazer a sua devocional. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas se você não quiser, ninguém poderá obrigá-lo a fazer. Então, que nós possamos pensar nisso, como vai o seu lar, como vai o seu lar. E aí, eu queria pensar em alguns desafios, né, que precisamos enfrentar para poder conquistar um avivamento dentro da nossa casa. O primeiro desafio que eu queria pensar com os irmãos aqui é justamente o desafio em que a família precisa reconsiderar o que está acontecendo. As famílias precisam reconsiderar o que foi profetizado, o que foi escrito e falado por Paulo através do Espírito Santo de Deus a Timóteo, quando ele diz assim: saiba, porém, isto, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, 1 a 4. Olha só, a família precisa entender esse momento em que nós estamos passando, em que a família está passando. Tem que reconsiderar o que Paulo profetizou a Timóteo aqui. E seria ingenuidade ou ignorância fazermos de conta que não existe uma crise, que tudo está indo muito bem. Podemos alterar este quadro que caracteriza um novo momento no mundo em relação à família. E através de um avivamento da parte de Deus, e isso não é automático, precisa ser buscado. Nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, e nós tivemos uma oportunidade muito rica
durante esta pandemia, se é que podemos dizer assim, né, tirar alguma coisa positiva dessa pandemia, é termos convivido mais com o outro. E temos convivido mais, porque ainda trabalhamos home office, ainda temos que conversar, porque um sai, outro chega. Então, houve realmente uma melhora nos lares, como também houve pioras, porque alguns lares estavam sem base, como Jesus Cristo disse, lares construídos na areia, né? E não na rocha. Por isso que na hora da crise eles caíram, na hora do vento, da tempestade, caíram. Mas aqueles que foram construídos na rocha, eles estão aí, inabalável e crescendo cada dia mais. 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, a salvação de um mundo que está perdido, essa salvação, ela está em lares não de crentes, não lares evangélicos, lares gospel, lares onde Cristo reside. E nós precisamos repensar em tudo isso, irmãos, né? Repensar que o mundo espera de nós algo melhor. O mundo espera de nós algo melhor, né? Da igreja que está em sua casa, e não no templo A, B ou C, na denominação A, B ou C. O segundo desafio que a igreja precisa, ou que o lar, melhor dizendo, né, a igreja que está em sua casa, precisa enfrentar é justamente o desafio de não se conformar com o modelo de vida oferecido pelo Deus deste século. Não se conformar com o modelo de vida oferecido pelo Deus deste século. Olha só, quando nós abrimos, né, muito conhecido, Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, vamos aqui estudar, olha só, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você saiba qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Ou seja, precisamos rever esses conceitos, né? Lá em 2 Coríntios 4,4, esse texto aqui é um texto muito interessante, quando diz assim, olha, 2 Coríntios 4,4, que diz: mas nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós não podemos viver como pessoas deste mundo, nós não podemos viver como lares deste mundo, né? Nós precisamos deixar que Deus transforme por meio de uma completa mudança na nossa mente. Por isso que eu falei que o avivamento começa no pensamento, o avivamento começa na sua mente. E assim, irmãos, nós, como lares de Cristo, como igreja de Cristo, conheceremos a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável a Ele. O Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, para que não vejam a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A palavra conformar significa tomar a forma, se amoldar. O que Paulo disse a Timóteo serve para todos aqueles que acreditam que a família, que o lar é um projeto de Deus. 1 Timóteo 3, 1, 14a diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Ou seja, irmãos, nós como lares avivados precisamos preservar os valores cristãos. Precisamos preservar os princípios de Deus estabelecidos na sua palavra. Ou seja, a família,
ela precisa edificar a sua casa, como eu disse, sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25. Não pode haver a mudança que houver. Por quê? Porque, por mais que haja mudança, Jesus Cristo garantiu que esta casa enfrentaria todas as tempestades e não cairia. Seria uma casa à prova, ou melhor dizendo, seria uma família, um lar à prova de tempestades. Se você está enfrentando tempestades, às vezes até uma garoazinha e a sua casa já está ruindo, você precisa trazer de volta a pessoa de Jesus Cristo para dentro do seu lar. Isso começa com o avivamento, isso começa com relacionamentos saudáveis, né? E nós precisamos pensar, irmãos, que essa iniciativa do povo de Deus de afirmar o modelo bíblico de família como ideal divino pode motivar outros relacionamentos sadios, encher de esperança tantas pessoas que estão lutando para superar as crises. As pessoas, os nossos vizinhos, nossos parentes que ainda não conhecem Cristo, não estão olhando para a nossa igreja, estão olhando para o nosso lar, estão olhando para a nossa família. E nós precisamos disso, precisamos voltar, precisamos pensar o que entra na nossa casa, precisamos rever, não é ser crentes que vê pecado em tudo, mas rever o que nós estamos vendo, o que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, o que nós estamos realmente pensando. Então nós precisamos disso, né? Deus, ele projetou a família, e quando honramos a Deus, não abrindo mão dos seus princípios, ele nos honra diante dos homens, manifestando a sua vitória na vida de cada lar, de cada cristão. Por isso é preciso primeiro trazer a memória de Cristo. O terceiro desafio que nós enfrentamos para poder ser um lar realmente avivado é manter o altar do Senhor levantado dentro da tua casa. Manter o altar do Senhor levantado na sua casa, dentro da sua casa. E esse altar não é um altar como outras denominações têm, né? Com as suas imagens onde eles veneram, onde eles adoram, né? Um conceito deles, nós não estamos aqui criticando esta prática. Só estamos falando que nós, como cristãos, nós, como evangélicos, nós cremos que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e verdade. Mas existem muitos altares, né, entre aspas, altares aqui, numa linguagem simbólica, muitos altares que precisam ser novamente revistos dentro de casa, porque são altares que não caracterizam a pessoa de Jesus Cristo, né? São altares que não caracterizam a pessoa do Senhor. A família precisa derrubar dentro de casa todos os altares que não pertencem ao Senhor. Esta foi a orientação de Deus para Gideão, a fim de que o avivamento acontecesse. Olha o que diz Juízes 6, 25 a 26. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocaustos com a lenha que cortares no bosque. Este altar levantado ao Senhor dentro de casa fala, aqui em Juízes, era um altar realmente literal, mas trazendo para os dias de hoje, é o altar da renúncia, da devoção, da comunhão, do louvor, da adoração, do culto à obediência a Deus, à submissão. Posso afirmar que a família que tiver um altar levantado ao Senhor estará debaixo da sua proteção. E esse altar é todos os dias orar, todos os dias ler a palavra de Deus. Não é? Então, esse é o caminho para o avivamento e é uma decisão sua. Vamos lá.
Outro desafio que devemos enfrentar para que haja um avivamento no nosso lar é vencer o poder da influência negativa da mídia. Eu teria que falar isso, né? É, a influência negativa da mídia. E é muito interessante isso, irmãos. Por quê? Porque a mídia tem uma influência. Somos, de certa forma, resultados daquilo que vemos e ouvimos. Por isso que eu falei do avivamento iniciando no pensamento. É aquilo que vemos e ouvimos. Não é exagero afirmar que a mídia televisiva, que a mídia das redes sociais tem sido responsável pela desestruturação da família ao redor do planeta. Existem canais que nós não deveríamos nem abri-los, porque é um canal que acaba com os princípios. Não estamos aqui querendo desrespeitar nenhum segmento, nenhuma religião, mas são conceitos que acabam com a estrutura familiar. E eu estou falando de todas as estruturas familiares. Então, nós precisamos disso. O programa de maior audiência no Brasil exalta tudo aquilo que compromete o bem-estar da família. E incentiva tudo o que a Bíblia, como palavra de Deus, condena. Os programas, como estou dizendo, de maiores audiências levam as pessoas a deturparem completamente os conceitos da palavra de Deus, né? Então nós precisamos repensar nisso, porque a palavra de Deus em João 10:10, ele está dizendo que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos rever esses valores e tentar vencer os desafios da influência negativa, né? Influência negativa das notícias ruins que tanto abala, principalmente na pandemia, notícias que realmente vêm trazer muitos problemas para a família. Muitos, por estarem tão distraídos com esse tipo de entretenimento, não percebem a ação sutil desse ladrão espiritual que vem para roubar, matar e destruir a família, os relacionamentos. Neste novo começo, né? Cada vez mais a luta pela audiência levará os dirigentes dos meios de comunicação a extrapolar os limites, desrespeitando crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, as famílias em meio a esta decadência, a disseminação do mal. Precisamos assumir, como lares cristãos, uma postura realmente de pessoas que têm um relacionamento com o Senhor. Precisamos assumir postura de quem é vocacionado para ser sal da terra e luz do mundo. Assim diz o Senhor a todos os lares que desejam avivamento, que desejam fazer diferença nesse pós-pandemia. Diz assim em 2 Coríntios 6, 17 e 18 e 7 e 1, que diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis, serei vosso Pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Segundo aos Coríntios 6, 17, 18, 1 e 7. Eu quero concluir essa mensagem contando, né, uma ilustração muito bonita de um missionário que hoje está aposentado nos Estados Unidos. Ele contou que cada vez que ia à sua terra natal, em alegria de férias, não deixava de visitar a sepultura dos avós com quem se criou. E diante da sepultura deles, com o chapéu na mão, levantava uma oração e dizia assim: ó Deus, graças eu te dou pela vida de meus avós, que me criaram na tua palavra e me ensinaram o teu caminho e me levaram junto a ti. Ó Deus, graças te dou pelo lar de meus avós,
o lar que deixou saudades em meu coração. Eu achei bonito esta oração do missionário, né? Que ele fala do lar dos avós, que o ensinou a palavra de Deus. Então, terminando, amados irmãos, eu queria que você pensasse no avivamento espiritual do seu lar, que orasse para que Deus pudesse começar a trabalhar na sua família, na sua vida, para que o seu lar pudesse começar a ser um lar de um avivamento espiritual, onde Deus possa ser o dono de tudo, o Senhor de tudo, o orientador de tudo. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Deixa eu orar nesse momento para que Deus possa abençoar, e Ele pode, né? Basta você querer que Deus abençoe a igreja que está na sua casa. Se a sua casa, o seu lar, ainda não é esta igreja que Deus deseja ver, faça oração e diga: Senhor, eu quero que o meu lar se transforme na igreja que o Senhor deseja ver. Na igreja com pessoas realmente transformadas, não somente no templo, não somente no culto coletivo, mas principalmente nos relacionamentos dentro da minha casa, com a minha esposa, meu esposo, meus filhos e todos os demais vizinhos que circula a minha vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que o seu lar, mesmo que esteja destruído, mesmo que esteja dividido, que você possa trazer Deus na pessoa de Jesus Cristo de volta, para que Ele sente no trono do coração do seu lar, para que Ele realmente seja luz da terra e sal também desta terra. Luz para iluminar, para aquecer e sal para dar o tempero devido. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar todos os lares da PIB de Pendotiba, aqui em Niterói, e todos os lares que estão ao alcance desta palavra. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem lares espalhados por este mundo, onde Cristo realmente habita, onde o apóstolo Paulo ainda continua saudando: eu saúdo a igreja que está na tua casa. Muito obrigado, Pai, porque temos exemplos disso, exemplos de famílias e que na sua grande maioria tem sido exemplo de lares cristãos, avivados, não preocupados apenas com a aparência da sua casa, mas preocupados com o conteúdo dos seus corações. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados e como teu ministro, como teu servo, eu abençoo todos os lares que esta palavra está entrando, Senhor, através dos seus aparelhos de televisão, dos seus computadores, dos seus celulares. Abençoe os lares, Pai, que estão tristes, enlutados por tantas pessoas amadas que partiram, Pai, mas que eles possam olhar as que ficaram, que precisam, Senhor Deus, da tua comunhão, do teu amor, da tua união e principalmente do teu perdão. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor.